Bien, quiero hablar con la iglesia sobre eso que estamos haciendo en esta noche, sobre nuestra adoración, sobre nuestro tiempo de clamor al Señor. Pero vamos a aprender con un rey muy especial en la historia bíblica, uno de los reyes que trató muy cercano con Dios y que tenía una manera muy exclusiva de relacionarse con Dios. Claro, David. David hizo, tenía unas actitudes muy personales que me llaman mucho atención, ¿no? Y queremos hablar de Rey David, que vosotros sabéis que ele ha sido uno de los autores de muitos de los salmos, ¿no? David, los hijos de Coré, Salomón, Moisés, foram os autores de los salmos. E Davi foi um grandioso, para quem não sabe, músico, um excelente adorador. Tinha a adoração muito arraigada em sua vida, um homem que não tinha nenhum reparo em humilhar-se. Tinha o título de rei, a autoridade sobre o povo, pero não tinha nenhum reparo de humilhar-se delante do Senhor, porque tinha uma relação muito exclusiva com Deus. Sabia discernir o tempo de Deus em sua vida, a vontade de Deus para o povo. Sabia rendir-se em los momentos de pecado, sabia pedir em los momentos de aflicciones, de persecuciones. Por isso digo que tem umas características muito especiais como exemplo e enseñanza para nossas vidas, hermanos. E quero ir diretamente a Salmo 40, onde Davi vai expressar aqui uma experiência tremenda com Deus, não? E quando ele escreve este salmo, disse, lendo e pedindo discernimento do Espírito Santo, Davi realmente estava em uma angústia, passando por persecuções, incluso seu filho lhe perseguia, imaginam? Um filho perseguindo o padre. Estava muito turbado sua alma, estava em extrema necessidade de ser escuchado por Deus e também de receber, não, o consuelo de Deus. Ao ler este salmo, se veia o agóvio, não? Um homem que estava à beira do desespero completo de seu coração, não? E esse Salmo 41, el versículo 1, podemos, abra sua palavra de Deus e deixe aberta porque vamos estar meditando em este Salmo a lo largo de la prédica. É Salmo 40. A partir do versículo 1 diz: pacientemente esperei a Jeová e se inclinou a mim. E se inclinou a mim e olhou mi clamor. A paciência não é algo que muitos de nós outros temos muito que falar. Muitos de nós outros temos mais que falar de la impaciência, não? Não? Ou não? Somos mais pacientes ou mais impacientes? Podéis fazer aí vuestras valorações, não? Pero aqui o salmista habla de essa paciência, que esse tempo de tranquilidade, não? Que uno necessita esperar nesse tempo. Pero a intranquilidade ou a impaciência, não?
essa coisa que perdemos muito rápido e que isso de uma hora para outra, quando não temos as orações contestadas, os planos dando com êxito em nossos planos, algo que não nos sale bem, e imediatamente aflora a impaciência. Essa coisa que realmente vai se movendo em nossos pensamentos e em nossos corações e que nos levam muitas vezes a caminhos que nós outros não hemos planeado. Pero Davi habla de uma paciência em el Senhor. Ele diz: pacientemente esperei em el Senhor. Aqui Davi está dizendo: eu estuve orando a ti, Senhor. Estuve esperando tu voluntad. Estuve esperando tu respuesta en tu tiempo. En ese tiempo, independente de este tiempo de agobio e de persecução que estava vivendo Davi, aqui ele nos traz uma enseñanza de que as circunstâncias não impedem que aprendamos a ir à presença de Deus com esta fé e com esta esperança em Ele. Davi está dizendo, não? Que ele está esperando em el Senhor e declara algo muito personal. Diz: e se inclinou a mim e oyó mi clamor. Representa que Davi estava em que posição? Davi estava inclinado, humilhado em el suelo. Porque para Deus venir inclinar-se a Davi, ele estava em uma posição não de rei, pero em uma posição de um pecador necessitado, humilhado e reconhecendo o tempo que Deus iria fazer a obra e trazer a resposta. E diz a palavra: e se inclinou a mim e oyó mi clamor. Davi estava sentindo e vendo Deus inclinando-se a ele para uma única ação poderosa de Deus, quando ele se inclina a um pecador que clama e se humilha. Deus se inclina, estende suas mãos para levantar com sua força e com sua graça. E allí, quando Deus levanta seu servo com esta força, Deus está dando resposta. Diz: e escuchou mi clamor. Davi, em este momento, hermanos, tiene su oração, su clamor contestado, porque estava em la posição, esta posição é la maior posição, é quando um adorador, um siervo del Senhor, aprende a inclinar-se com humildade para reconhecer o senhorio de Deus. E Davi está nos ensinando, não? Que aqui ele não estava solamente orando ao Senhor, ele estava em este tempo personal que ele desenvolvia com seu Deus. Eu imagino Davi planteando, chorando, clamando ao Senhor com um coração arrependido ou um coração que estava anelando esta presença de Deus. Porque Davi não só pedia, Davi gozava da presença de Deus. Davi dava esta milha extra, ¿no? Esta adoração extraordinária em la adoração e em el clamor ao Senhor. E nos ensina em esta tarde, igreja, que muitas vezes nós devemos aprender a dar esta milha extra em la oração. Damos milha extra em el serviço, andamos uma milha mais, pero Deus nos pide esta milha extra que nós aqui já hemos estudado isso, a igreja sabe muito bem, não, os caminhos dessa milha extra.
E o Senhor, e a Davi aqui está realmente dando esta enseñança, desta adoração genuína, profunda, onde ele tuvo o toque de Deus, se inclinou para mim. Quantas vezes em tu momento de oração, tu já has tenido esta presencia, esta fuerte experiencia de Dios se inclinando a ti, tocando en tu vida, haciendo una transformación. Yo creo con mucha convicción que David, cuando se levantó de este lugar, estaba transformado. Estava com seu coração, não? E sua vida restaurada em todo o que ele estava necessitando em este momento. Porque sua oração ha sido extremamente especial para Deus. Para realmente chamar a atenção de Deus todo-poderoso que vino a ele inclinar-se para ajudá-lo. O versículo 2, hermanos, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Mire, hermanos, quando estamos aprendendo, porque nós estamos em eterna aprendizaje delante de nosso Deus. Quando tu aprendes o caminho da oração, porque o caminho já hizo Jesucristo, clamou ao Padre desde o princípio hasta a cruz del Calvário. Já está hecho o caminho da oração, o caminho del perdão já está hecho para nós outros. E nós só necessitamos seguir os passos de Jesus e entrar no caminho da adoração ao Padre. E quando, hermanos, estamos em este caminho, vamos também experimentar e ver este inclinar de Deus hacia nós outros, a nossa oração e a nosso clamor. Igreja del Senhor, aprendamos. E quando diz, me hizo sacar del poço, em este momento, não, dessa desesperação, quando hablamos de desesperação, a raiz de toda a desesperação está em el pecado, não? A desesperação, a angústia, o pecado. Quando nos postramos delante do Senhor, o Senhor nos saca de toda essa desesperação que temos, nossas angústias, nossos medos, nossos fracassos, nossas misérias, nossos temores, nossas desobediências, que isso traz angústia. E isso nos aparta da presença de Deus, não? Então, quando diz que o Senhor le sacou dessa desesperação, puso mis pies en la peña, não? La peña significa um lugar alto, que está em um lugar de destaque. E sempre a palavra de Deus, quando habla de seguridade, que Deus puso a Davi em este lugar de seguridade. Miren, está dizendo que Davi estava em la peña, em la roca, e la roca bíblica é uno solamente, é Cristo. Deus estava ponendo Davi exatamente nos braços de Cristo. Mire, todavia, Davi não conhecia o Novo Testamento. Pero esta milha extra de Davi levou ele a esta experiência com a roca que é Cristo. Deus transportou ele espiritualmente a uma experiência do futuro. Puso ele em lugar seguro. O único que tem lugar seguro para firmar nossos passos é Jesucristo, nosso Senhor Jesucristo, não? E esta experiência, sigo leyendo o versículo, diz, puso mis pies sobre la peña e enderezou mis passos. Como é dito, Jesucristo já hizo o caminho. E Davi necessitava, como rei, como homem falho, necessitava cada dia pedir esta misericórdia a Deus para enderezar estes passos que de vez em quando ele dava um passito
equivocado. E ele necessitava de esta direção de Deus em sua vida. Muitas vezes, igreja, esta enseñança para nós outros tem que trazer a nossas vidas esse efeito explosivo, não? De ter uma oração completa, como Davi tuvo delante do Senhor. Endereça meus passos, Senhor. Endereça minha vida. Mira mi caminhar. Mira mi coração. Quando hablamos de nosso caminho, hermanos, hablamos de todo nossa prática, nosso caminar delante de Deus e de la vida e de la sociedade. Enderezar nossos caminhos em todos os sentidos de nosso testemunho, de nossa vida cristiana, em nossa vida secular, em nossa vida espiritual. Deus quer também fazer este milagro em nosso caminar. Porque o caminar da igreja, a igreja está chamada a um caminar santo, a um caminar que já é hecho Cristo. Seguir os passos, quando Cristo dijo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa deve ser uma oração diária. Endereça mi caminar, Senhor. Não me deixa mirar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu quero seguir, Senhor, este caminho que tu has preparado e que tu me has puesto. Disse a palavra que ele endereçou mis passos, não? E isso, irmãos, quando diz que ele estava em um lugar seguro, em um lugar onde o Senhor lhe brindou esta proteção e deu a ele vitória em todo o que ele fazia. Sabemos que Davi, para nós outros, igreja, é um exemplo de fé, de adoração. Um homem segundo o coração de Deus, como todos já hemos leído e aprendido, não? E Davi sempre aprendia algo novo em suas experiências com Deus. E Davi ha sido um líder ao povo de Deus por excelência, não? Em suas conquistas. Um homem que sempre tinha uma sabedoria de Deus, uma palavra de Deus, não como a de seu filho Salomão, porque a ele Deus lhe ha dado outra tarefa. Deus lhe eligiu para uma outra tarefa, para preparar toda a preparação do templo de Deus, deu a tarefa a Davi. Ele supo cumprir em la obediência, em el temor, em la esperança, não? Em seu Deus, com paciência equilibrado. Amém, irmãos? Mire, seguimos em el versículo 3. A oração de Davi, ele também necessitava que Deus pusiera algo em sua boca, em seus lábios. E ele sigue leyendo, não? Diz, puso luego em minha boca cântico novo. Não era novidade para Davi os cânticos que ele produzia em seus momentos de adoração ao Senhor. Haviam milhares, incluso o livro de los Salmos era o cântico, era o livro hinário de los judíos. E todos eles cantavam de los salmos produzidos por estes homens. Pero em este tempo de paciência de Davi delante do Senhor, de paciência por entender a vontade de Deus, o que Deus queria para ele. E declara, dijo, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces, el rey David, en este cántico nuevo, experimentou transformação para este momento de sua vida. Deus sempre, quando nos dá algo novo,
é para este momento de nossas vidas. E Ele quer fazer toda esta transformação. Quando entendemos este mover, esta ação de Deus, entendemos sua palavra e o que Ele quer para este momento de nossas vidas, é aí, irmãos, que aprendemos lo que é a adoração perfeita, a entrega, a humilhação. Aí estamos dando a milha extra de nossa adoração ao Senhor. Quando sabemos interpretar a vontade de Deus para esse tempo, Deus sempre nos dá coisas novas. Não estou dizendo novo del mundo, as coisas criativas del mundo, porque en el mundo no hay cosas nuevas. Dice la palabra de Dios que todo que vemos ahora já existiu en el pasado. Pero lo que Dios trae de nuevo es el renuevo que es Cristo, renovando nuestras vidas para esse tempo. E Ele quer trazer à igreja renovação para esse tempo que necessitamos levantar clamor. A igreja necessita levantar clamor e preparar-se mais para este tempo que Deus tem para nós. E se não é assim, irmãos, não vamos experimentar a milha extra celestial. Não vamos experimentar o que Davi está nos ensinando, não? Que Deus ha puesto ele sobre a penha, a roca. Nós outros já estamos estabelecidos em la penha, já estamos vivendo, não? A era do Novo Testamento e somos o cumprimento, somos a igreja do Senhor. Nós estamos cumprindo muito de lo que es para esse tempo de la igreja. Pero esta igreja necessita levantar sua história, hermanos. E nossa história qual é? São nossas obras? Não. A história da igreja é este clamor que vai avançar, que vai alcançar gerações. São estas obras espirituais onde vão quedar marcadas em la vida das pessoas. Pero uma igreja não vive solo de reunir-se. Uma igreja tem que marcar-se por esta milha espiritual que Deus quer trazer a cada um de vosotros em nossas casas. Quero contar uma experiência que eu já compartilhei com uma irmã aqui. O tempo de oração para muitas pessoas é muito escasso. Não oramos ao Senhor todo o que devemos orar. E isso sabemos, igreja. Isso sabemos, temos consciência, não? Nos comunicamos muito pouco com Deus. Nos relacionamos muito pouco com Deus. Nos reunimos como igreja muito pouco. E em uma oração em minha igreja, nossa igreja de Tudela, estávamos ali, temos oração também nos jueves às 10 da manhã. E depois da oração, vindo como se fosse uma ideia, não? E me ha encantado esta ideia. Que nós devíamos fazer um propósito de toda ali na igreja de Tudela, todos devíamos orar em um tempo. E hemos elegido de 12 da noite às 12:30. Para uns é impossível porque trabalha, para outros é sacrifício, pero não importa. Se é sacrifício, se uma pessoa tem que dar a milha extra, o importante ha sido o resultado disso todo. Hemos estabelecido uma oração, cada um em suas casas, cada um em seu hogar, levantando altares em uma mesma hora, a igreja orando, e já estamos há 5 meses. Johnny sempre recebe aí no grupo, não? Este anúncio. Já estamos há 5 meses orando
todos os dias, e não hemos deixado de fazer isso em nenhum momento, igreja. Todos os dias, cada um em sua casa, orando de 12 a las 12:30 e muitas vezes meia hora é pouco. Passamos para 1:30 pero nadie está em la obrigação de orar Lo que queremos é que a igreja seja estimulada todos os dias de ir à presença de Deus, seja a hora que seja. E Deus tem honrado a perseverancia de la iglesia. Deus honra, hermanos. Dejo este salmo para que vosotros podáis meditar en él. Que es urgente, iglesia, nuestro clamor. Es urgente. No podemos mais esperar. Tenemos que realmente ser estos soldados preparados para la batalla. Y la oración es lo que nos prepara para lo que estamos viviendo y para el futuro de lo que va a vivir la iglesia. Persecuciones, provaciones, luchas, rechazos. La iglesia necesita estar em oração, em clamor, porque vai haver um momento que as obras não serão possíveis. Vai haver um momento, igreja, de la persecução que talvez nem reunir se poderá. Pero la oração, nuestra oração, nadie poderá impedir. Por isso, igreja, esse é o exercício diário. Oremos, clamemos ao Senhor e temos enseñanza em la palavra de Deus. Mire, el versículo 4 diz assim: bienaventurado el hombre que puso em Jeová su confiança. Está dizendo bendecido e prosperado es el hombre y la mujer, es la iglesia que tiene su vida a los pies del Señor, que pone su confianza en Él y no duda de sus beneficios, ¿no? Dios quiere llenar nuestras vidas, hermanos, quiere llenar, quiere enderezar nuestros caminos, llenar nuestras vidas con cántico nuevo, quiere llenar nuestros corazones, ¿no? Y quiere que Ele se glorifique através da igreja, de nosso testemunho, de nossa vida. Mira, igreja del Senhor, aqueles que oram mais, recebem mais, e todos nós outros gostamos de receber, verdade? Não há secreto. Queres receber? Ora. Queres a mão de Deus sobre tu vida? Ora. Sacrifica. Adora ao Senhor, sacrifício de adoração ao Senhor. Mire, sabe por quê? O apóstolo Pablo sempre ensina que devemos ser perseverantes em oração. Ele não nos manda orar solamente, nos manda seguir perseverando em oração. Sabe qual é o secreto disto? É porque a Deus lhe encanta escuchar-nos. Ele não se cansa de escuchar-nos. Por isso, Pablo teve esse discernimento. Perseverem, sigam em la oração, sigam perseverando, porque Deus Todo-Poderoso sigue querendo alcançar-nos, escuchar-nos com seus ouvidos e tocar nossas vidas com suas mãos. Amém?